Olá, eu sou o Emanuel Marques, eu sou da segunda série A. Eu sou a Emanuele Jesus. Eu sou a Gohane Vieira. Laís Fernanda. E nosso tema é governo provisório. Governo provisório. É chamado o período onde Getúlio Vargas governou o Brasil. O governo provisório iniciou-se em 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente, logo após a Revolução de 1930, e estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. A subida de Getúlio Vargas à presidência do Brasil foi resultado final da Constituição de 1930. No momento em que Getúlio Vargas quebrou o acordo que ele tinha com Minas Gerais e São Paulo, que era para eleger o próximo presidente do Brasil, que seria um mineiro, em decorrência do quebra de acordo entre Minas Gerais e São Paulo, onde deveria ser, o próximo presidente deveria ser mineiro, e Washington Luiz mandou um candidato paulista. Assim começou a Revolução de 1930, onde a elite política de Minas Gerais lançou a candidatura de Getúlio Vargas como oposição ao governo de Washington Luiz. Porém, a candidatura de Getúlio Vargas não conseguiu os votos que eram necessários, mas os paulistas não acreditaram. Porém, a candidatura de Getúlio Vargas não conseguiu votos suficientes e foi derrotada pelo governo de Júlio Freitas. Porém, a elite política não aceitou esse resultado e foi assim que eles começaram a Revolução de 1930. Com a morte de João Pessoa após a eleição da presidência, com a derrota, parte da Aliança Liberal começou um levante contra o governo de Washington Luiz, que teve estopim com a morte de João Pessoa, o vice-candidato Getúlio Vargas. Após o assassinato de João Pessoa, que foi motivado por questões políticas, regionais e passionais, iniciou-se um levante contra o governo de Washington Luiz em diferentes partes do país. A revolta foi iniciada em 3 de outubro. No dia 24 do mesmo mês, Washington Luiz foi deposto do cargo de presidente. Nos dias seguintes, foi formada uma junta militar que governou o Brasil por alguns dias e depois nomeou Getúlio Vargas como presidente provisório do Brasil em 3 de novembro de 1930. Como o próprio nome sugere, o primeiro momento de Getúlio Vargas no poder tinha como objetivo organizar a nação visando a formar uma Assembleia Constituinte, que elaborasse a nova Constituição para que, a partir daí, uma eleição presidencial fosse organizada no país. Essas ideias eram partilhadas principalmente pelos liberais constitucionalistas que haviam apoiado a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, no entanto, tinha outros planos para o Brasil, que eram a centralização do poder em sua figura, postura apoiada pelos tenentistas que defendiam a implantação de um modelo republicano autoritário. A ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder, caso fossem convocadas novas eleições de imediato. Sendo assim, uma das marcas do governo de Vargas já manifestaram no governo provisório foram as medidas centralizadoras. Entre essas medidas centralizadoras destacam-se a dissolução do governo nacional e das assembleias legislativas estaduais e municipais, e a substituição dos governadores de estado por interventores nomeados pelo próprio Vargas. As ações de Getúlio Vargas de retardar a nova eleição e nova Constituição deixou muitos políticos insatisfeitos, principalmente em São Paulo. Em fevereiro de 1932, Getúlio Vargas, para conter essas insatisfações, lançou um novo Código Eleitoral, que tinha como base a implantação da obrigatoriedade ao voto, do
voto feminino e a possibilidade de candidatura feminina de mulheres até 21 anos. A nova ação de Vargas também não conseguiu manter os paulistas satisfeitos. Além de exigirem uma nova Constituição e uma nova eleição de imediato, os paulistas também estavam insatisfeitos com os interventores nomeados por Vargas para o Estado. Eles exigiam que o interventor de São Paulo fosse um paulista civil. Por fim, havia a questão do café. Havia uma insatisfação pelo governo ter federalizado o controle da política do café com a criação do Conselho Nacional do Café em maio de 1931. O governo provisório chegou ao fim em 1934, quando a nova Constituição foi aceita e Vargas foi reeleito. A nova Constituição foi caracterizada por ser bem moderna e foi promulgada em 14 de julho de 1934. E, para a insatisfação de Vargas, ela diminuía os poderes do Executivo e estipulava um mandato presidencial para 4 anos sem direito de reeleição. Um dia depois de promulgada, Vargas foi reeleito presidente do Brasil por eleições indiretas.